A gente não fala mais, mas é um modelo. Então, como é que funciona? O judiciário, quando vê uma absoluta discricionariedade, na grande maioria dos casos, não substitui. Ainda continua assim. Às vezes, ele substitui, como aconteceu nesse caso da vigilância sanitária. Ele disse, fere princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, porque está impedindo que empresas farmacêuticas vendam outros produtos. Ele poderia ter decidido de outra forma, ia ter que ficar valendo. Então, diante de princípios abertos, como direito à proteção à saúde, que está na Constituição, artigo 220, princípio da liberdade de iniciativa, que também está no artigo 170, você vai ter ponderações de princípios no caso concreto. E aí a decisão pode ser para os dois lados. Nós não vamos ter. Eu acho que é melhor assim, e aí se eu puder dar uma opinião final, eu acho que é melhor assim, porque a pós-modernidade, ela veio exatamente para sanar os problemas da modernidade. O que aconteceu na modernidade? Pegamos o caso do nazismo. O nazismo foi estruturado dentro do Estado de Direito. As normas que estruturaram o modelo nazista foram dentro do Estado de Direito, porque foi feita uma interpretação do texto constitucional, da Constituição de Weimar. E, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando vem a Organização das Nações Unidas, e os países, como o Dr. Edson falou, começaram a mudar as suas constituições, a italiana, a Lei Fundamental de Bonn na Alemanha de 49, a francesa de 58, a portuguesa de 76, a espanhola de 78, a nossa de 88. Essas constituições disseram o seguinte, olha, o eixo é a dignidade da pessoa humana. Você pode interpretar o que você quiser, mas a interpretação jamais poderá ser contra a dignidade da pessoa humana. Para fazer isso, ela tem que ser aberta. Não tem como amarrar regra por regra, ponderação por ponderação. E aí, às vezes, surge aquela crítica. O judiciário está querendo ser, né, vamos dizer assim, o protagonista, né, o protagonista da cena política, quer decidir tudo. Mas é o modelo que a gente tem hoje de Constituição aberta, né, que o Carotilho ajudou muito, como o doutor disse, ele funciona dessa maneira. Me parece que é melhor do que o modelo de regras onde podem ser meramente interpretadas sem ter o eixo a dignidade da pessoa humana. Bem, então já avançamos aqui um pouco e, mais uma vez, cumprimento a brilhante conferência do professor Sérgio Guerra, a quem só vim conhecer hoje, conhecia de livros, da leitura de sua literatura, e em nome da empresa Fórum Cultural, passar a mão do nosso conferencista um certificado então, de conferência, merecidamente, nesta manhã. Agradecemos então a apresentação do Dr. Sérgio Guerra e a condução da mesa do Dr. Edson Bueno de Souza. Assim como lembrou o Dr. Sérgio Guerra, o ministro Aires Brito fará a conferência de encerramento deste fórum amanhã, no final da tarde. Agradecemos a atenção de todos, teremos um intervalo para o almoço e retornaremos pontualmente às 14 horas com o sorteio de obras da editora Fórum. Um bom... Da tarde. Então vai ser o primeiro livro aí. Aparecida de Moraes, final. Não chegou? Está almoçando? Não, está desclassificada ela. É porque só entre os presentes. Juliana Machado de Oliveira. Presente? Não? Está almoçando aí? Alexandre Adriano de Oliveira. Está aí? Parabéns, Alexandre. Já vai receber o livro e o autógrafo. O próximo, professor Joseni Teixeira, Terceiro Setor em Perspectiva, ele que é diretor da revista de Direito do Terceiro Setor. Jaime Luiz Simão.
Maravilha, chegou agora, mas já estava dentro do auditório, parabéns. Minutinho. Cheguei agora. Olá, sorrindo. Pode pegar o celular. Mais um, sorriso. E também do professor Sérgio Guerra, que está aqui, estava aqui no auditório agora. Tá perto. Vamos lá. Vai ser o último sorteio da parte da tarde. Depois do coffee break tem mais sorteios. Lembrando que amanhã, vocês já estão com a programação nova aí, o ministro Carlos Aires Brito não viria a princípio. Aí lá no início da divulgação a gente não colocou na programação. Aí semana passada ele me ligou, estava com uma viagem para os Estados Unidos, cancelou, e aí eu mantive o convite, então ele virá para nossa boa surpresa, ele virá amanhã dar a palestra. Então, tem a professora Maria Silva Zanella de Pietro e o ministro Carlos Aires Brito encerrando o evento logo depois. E o professor Evandro, que estava programado para amanhã à tarde, não virá. Então, a gente está com essa substituição e, para nossa grata surpresa, o ministro Carlos Aires Brito virá aqui. A ganhadora, Michele Feguri. Presente? Não? Diz que o trânsito de Cuiabá aqui está complicado, né? Brasil inteiro. Maura Ferreira Haddad. Tá aí? Não? Hilda Cândida Ribeiro. Tá aí? Parabéns, Hilda. Agências reguladoras, professor Sérgio Guerra, que estava aqui, daqui a pouco ele dá o toque. Então, dando continuidade à nossa programação, convidamos ao palco para compor a mesa, por gentileza, o senhor Luiz Cláudio Rodrigues Ferreira, presidente e editor da Fórum, para presidir este próximo painel. E para apresentar suas palestras, convidamos também o assessor jurídico da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Dr. Marcos Paulo Marques Araújo. E mestre em Direito Privado, Dr. Josenir Teixeira. Com a palavra, o senhor Luiz Cláudio Rodrigues Ferreira. Muito boa tarde a todos. Vamos agora ao painel falará sobre a questão dos desafios para a gestão municipal, mas na realidade vai dizer muito da gestão pública como um todo. Não tem como a gente falar do município sem falar da gestão pública como um todo. E o primeiro dos assuntos aí, que será abordado pelo Marcos Paulo Marques Araújo, que hoje é o assessor jurídico da Secretaria do Estado do Ambiente do Rio, do Meio Ambiente do Rio, e está fazendo agora um trabalho junto ao Banco Mundial, aí um trabalho muito importante naquela cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, para que a Baía da Guanabara, adjacências, tudo ali fique ainda mais bonito do que já é. E, portanto, o Dr. Marcos Paulo tem um desafio à altura da sua competência, ele que é autor de diversas obras e que agora pode investir esse conhecimento adquirido ao longo dos anos numa tarefa aí muito importante para todos nós aí do Brasil. E está de parabéns aí, professor Marcos Paulo, aí, nosso autor.
e ele vai então falar sobre a questão da gestão dos resíduos sólidos, à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos, desafios e superações. Todos os órgãos, independente de serem municípios ou não, têm a questão da sustentabilidade. Aliás, o tema do nosso evento é por um desenvolvimento nacional sustentável. E esse tema dele tem tudo a ver com sustentabilidade. Então, vou passar a palavra ao Dr. Marcos Paulo, depois eu faço a apresentação do tema do professor Josenir, e assim como nos outros painéis, nós teremos ao final as perguntas que poderão ser dirigidas por escrito aos dois professores. Com a palavra, então, o Dr. Marcos Paulo. Boa tarde a todos. Inicialmente, todos e a todas. Inicialmente, agradecer ao convite da professora Fórum na figura do Luiz Cláudio. Cumprimentar também o colega de mesa, Josenir. Boa tarde ao público presente. E fazer uma análise um pouco do que a gente vai estar falando, tendo em vista o desafio posto. Sou assessor jurídico da Secretaria do Estado do Ambiente. Além disso, também advogado e consultor com uma experiência aí bastante interessante nessa área de resíduos. Logo depois do lançamento do Limpeza Urbana, que o nosso amigo foi sorteado, depois o autógrafo está garantido. Acabou sendo divisor de águas no sentido de ser uma obra que trata de um tema muito caro, que é um tema que vem preocupando a todos de uma forma crescente, seja Brasil, seja a nível internacional, principalmente aquelas cidades onde a necessidade de estabelecer um processo de gestão adequada vem sendo enfrentado, deve ser enfrentado de uma forma também adequada. E o Limpeza ele trouxe um pouco um início desse processo, e com o passar do tempo, estudos, projetos, trabalhos, enfim, nós avançamos aí e conseguimos trazer o que hoje vou estar apresentando para vocês, que tem a ver com a história do desafio e superações, mas eu os convido para uma reflexão dos desafios hoje postos para os gestores públicos, e a ideia dessa busca da sustentabilidade, a universalização dos serviços, como conseguimos dar esse salto de qualidade para uma área que tem diversos problemas, principalmente políticos. Sustentabilidade econômica é um grande desafio enfrentado para o setor de resíduos, que, segundo a Lei 11.445, que é a Lei de Saneamento, se insere junto com os demais temas de serviço e tem uma conexão imediata. Então, dividi mais ou menos a palestra em duas partes, onde na primeira eu vou trazer algumas considerações de ordem mais teóricas e na outra já fazendo uma provocação no que a gente vai estar refletindo e até servindo para subsidiar as nossas discussões na segunda parte do evento, que é a questão das perguntas nas discussões. Então, desliguei. Foi. Primeiro, como eu já tinha brevemente comentado, a Lei 11.445, que é de 2007, ela vem estabelecendo as diretrizes nacionais de saneamento. Mas antes dela, nós temos a Lei de Consórcios Públicos, identificada ali como LCP, a Lei 11.107, que foi regulamentada posteriormente pelo Decreto 6.017, também de 2007, que estabeleceu um dos pilares, que eu posso dizer, do saneamento, onde eu tenho, de um lado, uma ideia de uma governança com base em cooperação federativa. Ou seja, muito hoje se coloca para fins do saneamento não mais uma prestação isolada, seja para água e esgoto e muito menos para resíduos sólidos. Por exemplo, no estado do Espírito Santo, nós conseguimos avançar bastante num programa chamado Espírito Santo Sem Lixão, onde o Estado foi recortado em aproximadamente de 7 a 8 consórcios públicos para fazer os aterros sanitários. Para que isso? Para que pensar em consórcio para aterro? Qual é essa necessidade? Com essa perspectiva, primeiro, eu consigo ampliar o universo de pessoas beneficiadas, reduzindo custos, já que eu vou ter um rateio desse valor do gerenciamento e da gestão do serviço, entre os municípios e entre os municípios através do pagamento das taxas de limpeza e tarifa, se for o caso.
Por outro lado, já na sequência, dentro de uma primeira relação de um marco regulatório que durou aí uns 20 anos, muito por conta de uma discussão da titularidade do serviço de saneamento na área da região metropolitana, cujo problema acabou de ser resolvido por uma decisão histórica do Supremo, na DIN 1842, de origem do Rio de Janeiro, onde a titularidade do saneamento foi contestada exatamente porque no Rio, a região metropolitana estabeleceu uma certa prerrogativa para o Estado em estar fazendo o gerenciamento e a gestão do serviço de água e esgoto da cidade. O que isso tem a ver com resíduo? Né? A gente está falando de água e esgoto, mas, enfim, um primeiro ponto que eu acho que é fundamental para a região metropolitana,